Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Daremos continuidade ao estudo dessa semana, a quarta semana que nós já estamos no estudo sobre o grande conflito. Tem sido uma verdadeira bênção. Estamos nessa semana estudando aí um tema muito importante, em defesa da verdade. E hoje nós teremos um novo tema. Antes de conhecermos, eu convido você, claro, a fechar seus olhos e a orar comigo para depois a gente se debruçar em cima do estudo de hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, de poder estudá-la. É um privilégio para nós ter a liberdade e a nossa disposição à Tua Palavra, Pai. Que nessa ocasião o Teu Santo Bom Espírito nos explique a verdade e nos revele ela, para que assim a gente possa viver de conformidade com o Teu querer e fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos, pelos nossos pecados. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, dia de domingo, o tema do nosso estudo de hoje é Perseguidos, mas triunfantes. Foi apresentado aqui 3 contextos bíblicos. O primeiro contexto se encontra no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 23 ao 25, que diz assim, Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E, quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Próximo contexto, Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Perceba que esse texto, por mais que ele utilize de símbolos, pois se trata de profecia, eles têm uma certa similaridade. Tanto o contexto de Daniel como o contexto de Apocalipse 12, 14, utiliza a mesma medição de tempo. Um tempo, cadê aqui? Por um tempo e tempos e metade de tempos. Já no contexto de Apocalipse 12, 6, ele traz essa simbologia de tempo em dias, que ele descreve aqui 200 durante 1260 dias. Esses dois símbolos, eles são iguais. Perceba que tanto o Apocalipse 12, 16 como 12, 14 se referem ao mesmo cenário, tem a presença da mulher, ela indo para o deserto. A única coisa que muda é a questão do período, mas esse período é igual, é apenas vamos dizer assim, uma didática diferente que João utilizou para poder se referir à mesma profecia. Eu fiz aqui algumas ponderações, a respeito do estudo de hoje, que é um estudo um pouco, talvez, complicado por se tratar de profecias, mas a gente, acompanhando, de acordo com a cronologia histórica, a gente vai entender bem facilmente. O primeiro ponto diz assim, sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece, isso é verdade. A perseguição vem em seguida. Daniel descreveu um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o oprimiria. Nós vamos já descobrir qual foi esse período, tá bom? O outro ponto que eu mencionei aqui diz assim, os 1260 dias e o tempo, tempos e metade de um tempo
se referem ao mesmo período, ou seja, a mesma coisa. A profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos. Nas porções proféticas de Daniel e Apocalipse, um dia profético equivale a um ano literal. Davi, com que base você afirma isso? Lá no livro de Números 14, verso 34, e Ezequiel 4, 6, tem essa descrição explicando que para Deus um dia é como um ano, né? E um ano como um dia. Ou seja, quando está se referindo àquelas 1260 dias, está se referindo a 1260 anos. E aqui nós dando continuidade, diz assim, ó: o princípio de ano não repousa apenas nesses dois textos, mas em amplo fundamento. William Shea, estudioso do Antigo Testamento, apresenta 23 linhas de evidências no Antigo para esse princípio. Os intérpretes têm usado esse princípio ao longo dos séculos. Esse princípio ele faz com que os eventos históricos se encaixem perfeitamente com a profecia. Por isso que nós utilizamos esse princípio para poder entender tanto a profecia apresentada no livro de Daniel, como também a profecia apresentada ali no livro de Apocalipse. E, para contextualizar e a gente chegar, vamos dizer assim, à prova dos 9, né, como a gente costuma dizer, a comprovação dessa profecia, o outro ponto aqui vai trazer bastante detalhes, que diz assim, os visigodos, vândalos e ostrogodos eram tribos que acreditavam nas doutrinas de forma diferente do ensino de Roma. 3 reinos. Lembra do que foi apresentado lá no livro de Daniel? 10 chifres, que representavam 10 reinos, porém 3 reinos seriam cortados, destituídos, tirados fora, e outro iria surgir oprimindo, iria ser responsável por mudar os tempos, iria ser responsável por mudar as leis. Olha o que está escrito aqui, Os 1260 dias começaram quando a última dessas tribos bárbaras, os ostrogodos, foram expulsos de Roma. Quando foi que isso aconteceu? Em 538 depois de Cristo. O período de escuridão espiritual continuou até 1798, ou seja, é a soma de 1260 dias. Se você botar 1260 dias mais 538, vai dar 1798. Ou seja, durante todo esse tempo, o povo de Deus esteve em constante opressão e perseguição. Por quem, Davi? Se você consultar na história, você vai saber quem era o poder que estava dominando nessa época e que estava oprimindo. Mas de acordo com o nosso estudo, que também vai trazer aqui a informação para mencionar, o período de escuridão espiritual continuou até 1798, depois de Cristo, quando o general de Napoleão, Berthier, removeu o Papa de Roma. Ou seja, quem era que estava por trás da perseguição? O Papa. O Papa, o líder maior de Roma ali, era o responsável por trazer opressão. Contra quem, Davi? Contra aqueles que permaneciam em obedecer à verdade. Com aqueles que não se deitava, não se deixava, não fazia concessões, não se deixava enganar pelas mentiras. E por conta disso, muitas pessoas perderam suas vidas. Até que, em 1798, um general de Napoleão, chamado Berthier, foi lá e destituiu o Papa do seu cargo, prendeu ele, levou preso. Bastante interessante esse ponto da história. Removeu o Papa de Roma. Muitos foram martirizados nesse período, porque obedeceram à Bíblia. Mesmo na morte, triunfaram. Em Cristo eram livres da culpa e de domínio do pecado e vencedores, por causa do sangue do Cordeiro. A vitória de Cristo na cruz era deles. A morte deles é um descanso até o retorno de Cristo. Durante esse período de 1260 anos, é entendido, com base nos estudos bíblicos, que foi o período das trevas espirituais. Por quê? Porque foi um momento em que a verdade foi silenciada. Foi um momento em que a verdade foi substituída pela mentira.
Ou seja, como assim, Davi, a mentira? Por aquilo que não está na Bíblia. Coisas inventadas por homens, é, culturas, tradições, leis inexistentes que não estavam presentes na Bíblia foram adotadas no meio do povo cristão. E aí foi um período em que a verdade, de certo modo, ficou distante do povo. É tanto que nessa época a palavra, a Bíblia, era algo muito escasso. Quase ninguém tinha acesso à palavra de Deus. Para você ter ideia, eu acredito que vai ser apresentado durante essa semana, algumas pessoas conseguiam com grande custo trechos da Bíblia. Imagine você, por exemplo, gastar muito dinheiro para, por exemplo, conseguir um verso bíblico. Pois é, nessa época, o acesso à palavra de Deus era algo raro. E aqueles que tinham acesso à palavra de Deus viviam de acordo com assim diz o Senhor. Mas o poder opressor da época, o poder papal, procurava de todas as formas minar, para assim manter a autoridade, manter o poder, manter a opressão. Foi nesse período que o dia de guarda foi mudado, foi nesse período que foi adotado a ideia de adorar santos, imagens, esculturas, foi nesse período que foi ingressada a questão da oração aos mortos, de velas, e várias outras práticas que existem até os dias de hoje. Tudo aconteceu durante esse período. Como diz lá em Daniel, ele não apenas mudou os tempos, ou seja, as coisas como eram, mas também procurou mudar as leis de Deus. E fazendo isso, estava atingindo diretamente o Altíssimo, atingindo diretamente a Deus. Era um ataque contra Deus. Felizmente, essa é uma mancha triste no cristianismo na história, mas que está lá, está presente na história. Não é algo fantasioso, não é ficção, não é uma história inventada por mim ou por outros teólogos, pessoas que estudam a Bíblia, não. Isso está registrado na história. Muitas vezes as pessoas têm receio de estudar a história, com medo de conhecer o passado. Mas o passado tem muito a nos ensinar, para a gente se preparar para aquilo que voltará mais uma vez a ser uma realidade, a perseguição. Que eu e você possamos estar atentos ao estudo guiado, pois ele vai tratar de assuntos muito importantes. Vai tratar de nos preparar para aquilo que muito em breve estará diante de nós. Chegamos ao fim do nosso estudo, foi muito bom. Creio que nós daremos prosseguimento ao nosso estudo sobre esse assunto, desse período. E eu espero que você esteja junto comigo até o fim, tá bom? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Até a próxima e tchau, tchau.